Olá pessoal, boa noite a todos mais uma vez. Dentro de instantes a gente vai reiniciar, tá, nossa live com Roberto Bianchini Derner. Só o tempo do Roberto entrar aqui, se conectar. Deixa eu ver se ele já está presente. Sejam todos bem-vindos aí novamente, o Roberto já está por aqui. Obrigadão pela presença, André Luiz está de volta. Olá, Roberto, boa noite, tá me ouvindo? Boa noite, eu tô te ouvindo e te vendo, mas não tô me vendo. Você tá me vendo? Tá, não, por enquanto ainda não. Eu acho que a gente não tem o recurso de desabilitar tua câmera. É Pelo que eu tô vendo aqui. Nem parece estar ligada a minha câmera agora. Pessoal, bacana, a gente já tem 50 pessoas novamente. Só respondam pra gente, vocês estão ouvindo a gente? Diegão que tá por aí. Vocês estão escutando a gente bem? Consegue me escutar também? O meu vídeo não tá funcionando. Não tá carregando, Eu tô te ouvindo muito bem. Uhum. Ó, Fabiano, abração Fabiano da Ipagre, Marcos, Juliana. Tá, acho que o pessoal tá ouvindo bem. Por aqui muito bem, obrigado, Felipe. Diegão, sim, maravilha, o pessoal tá nos escutando bem. A gente vai reiniciar. Roberto, acho que vale repetir aquela resposta, vou repetir a pergunta novamente. Tá certo, Eu te perguntei se alguns anos atrás a gente falava que os maiores laboratórios de produção de algas brasileiros estavam dentro de laboratórios de camarão, né, servindo de suporte pela agricultura, principalmente como alimento. Isso ainda é verdade hoje? A gente tem algumas novidades aí, laboratórios produzindo microalgas de verdade, biomassas. Como é que está esse status hoje no Brasil? Bom, Giovanni, a situação é a seguinte, é simples a sua resposta, continuam, né, os maiores laboratórios de produção de microalgas continuam dentro dos laboratórios de camarões e laboratórios de molusco. Alguns laboratórios de peixe também têm suas próprias produções, mas são menores. O pessoal de laboratórios de peixe prefere usar o concentrado de microalgas, e eu acho que é o caminho. Mas gostaria já de explicar, já para o começo da conversa, que a gente poderia dividir os estudos com microalgas, ou os laboratórios que produzem microalgas, naqueles que produzem exclusivamente para produção aquícola, ou seja, para produzir biomassa para alimentação de larvas de camarões, de moluscos marinhos, filtradores, e para produção de alimento vivo nos laboratórios de piscicultura marinha. E, do outro lado, o pessoal da biotecnologia, e aí são produção de microalgas para produção de biomassa, para a extração de produtos de alto valor agregado, como pigmentos naturais, carotenoides principalmente, ácidos graxos poliinsaturados, estudos para produção de biocombustível, biofixação de carbono, uma série de outras, tratamento de efluentes, uma série de outras aplicações biotecnológicas. O que acontece nesses laboratórios da aquicultura, vamos chamar assim, quando eu me referir à aquicultura, eu estou falando do uso das microalgas para alimentação de larvas de peixe, camarão e da biotecnologia. Eu vou falar então das outras aplicações biotecnológicas, né? Quase como uma regra, esses sistemas de produção da aquicultura são sistemas antigos, tradicionais, de baixíssima produtividade, que não evoluíram praticamente nada. São raríssimos os laboratórios que tiveram essa evolução. A exemplo do Laboratório de Moluscos Marinhos da Universidade Federal de Santa Catarina, é um dos poucos laboratórios que investiu em sistemas de produção para melhorar a produtividade e, principalmente, né, o que acontece em aquicultura, são sistemas de produção de baixíssima produtividade e de alta vulnerabilidade à contaminação, à creche nas culturas. Esse é um problema sério da aquicultura. A aquicultura não evoluiu nessa produção. Mas por que a aquicultura não evoluiu? A aquicultura continua seguindo uma receita de bolo, tá certo? São tanques com tal volume, com tais espécies, tais meios de cultura, usando essas lâmpadas. Isso, enfim. Então, essa baixa produtividade, essa altíssima vulnerabilidade de contaminação, de perda das culturas, isso faz com que esses sistemas de aquicultura sejam muito caros.
Ou seja, é muito caro no laboratório de camarões e de moluscos, certo? Quando falta microalgas. E o que eu vejo muito, né, nos laboratórios, principalmente nos laboratórios, né, que tem produções pequenas, assim, onde não tem gente especializada para produzir, é assim, quando o setor de microalgas está bombando, tá, né, a produção está regular, não tem rotífero para alimentar. Quando tem rotífero para alimentar, não tem microalgas, o setor de produção. Então, fechar esse cronograma é um grande problema. E isso se deve principalmente a essa baixa atenção que se dá às microalgas nesses laboratórios. Tudo bem, eu entendo, né, é parte disso, porque nesses laboratórios de aquicultura, as microalgas elas não são fim, elas são meio para, né, no final a gente ter, né, pós-larvas de camarões, sementes de molusco ou alevinos de peixe. Né, então, serve para isso. Então, os sistemas são antigos, são de baixíssima produtividade, alta vulnerabilidade, e muitas vezes o pessoal que está aí manejando é um pessoal que foi colocado lá assim, olha, faz alguma coisa aí, porque, né, já tem um outro lá na agricultura, tem um outro na maturação, então fica né, a produção de microalgas muitas vezes à mercê de alunos de graduação e não de profissionais que se especializaram nisso. Por outro lado, o setor de biotecnologia, aí sim, né, desenvolve sistemas de produção de altíssima produtividade, sistemas abertos, né, mas principalmente sistemas fechados, que nós chamamos convencionalmente de fotobioreatores. Esse conceito de fotobioreatores ele é bem complexo, não vamos polemizar aqui nesse momento, certo? Então, nesses laboratórios de biotecnologia, os cultivos são controlados. Certo? Se controla a contaminação, temperatura, a injeção de CO2, oxigênio, quantidade de luz que está sendo convertida em fotossíntese, né? Então, são sistemas de alta produtividade, obviamente custam caro, né? Mas aí, eu diria, será que não tinha como a gente trilhar um meio do caminho entre o que se faz de qualquer jeito na aquicultura e o que se faz muito controlado em biotecnologia? Eu acho que para a aquicultura deveria ser isso aí. Ou seja, a biotec cada vez mais vai investir em tecnologia, tá certo? Mas a aquicultura também devia vir junto e trilhar um caminho intermediário para melhorar esse sistema de produção, né? Para a gente produzir microalgas. Quer ver uma coisa? Se eu for fazer uma enquete agora, fazer uma pergunta aqui ao vivo para os nossos ouvintes aí, né? Os teus telespectadores, os meus são só ouvintes, né? e perguntar como é que eles que estão produzindo microalgas, por exemplo, alimentando larvas de camarão. Eu quero saber, vocês estão utilizando essas microalgas em que momento da fase de crescimento? Na curva exponencial, na fase estacionária? É o momento que tem os compostos de maior valor nutricional para as larvas que vocês estão alimentando? Ninguém sabe, ninguém fez esses estudos. Então, ter toneladas de microalgas num laboratório desses não significa que tenha toneladas de alimentos ou quilogramas de alimentos de boa qualidade. Esse é um problema sério. E isso continua, de novo, a aquicultura investe pouco nas microalgas. Quem investe nas microalgas, né, é o pessoal da biotecnologia. Né? Então, a resposta, seguindo a tua resposta, Giovanni, é assim, sim, os laboratórios continuam, os maiores laboratórios de produção de microalgas continuam sendo dentro dos laboratórios de aquicultura, mas já tem algumas empresas começando a trabalhar com isso, ou pelo menos oferecendo esse serviço, né, oferecendo profissionais, né? Hoje a gente já tem uma série de profissionais que se formaram dentro desses laboratórios de aquicultura, que estão montando seus laboratórios de biotecnologia ou prestando assessoria aos laboratórios de biotecnologia, mas assim, nós temos a produção comercial de microalgas no Brasil nos laboratórios de aquicultura, e tem 2, 3 ou 4 iniciativas aí de empresas privadas trabalhando com microalga, basicamente espirulina, né? Artrospira, para ser justo, né, para ser atualizado, e uma delas trabalhando sempre com races, né, são sistemas abertos, uma com races numa estufa, um processo muito mais bem controlado, né, e um outro sistema aberto, menos controlado, mas são esses os dois produtos que a gente encontra no mercado. E a gente sabe de outras iniciativas que tem aí, mas não dá para dizer que essas empresas têm produção comercial. Então ainda nós não temos isso no Brasil. Essa é uma área que nós precisamos crescer. Perfeito. Achei fantástica essa forma de separar
os laboratórios de aquicultura, focados na produção de alimentos vivos para peixes e camarões, da biotecnologia. Roberto, só para frisar, porque esse dado é extremamente relevante. Para a produção envolvida com biotecnologia, então, tem 2, 3 ou 4 empresas no Brasil, é isso? No Brasil, exatamente. O que tem no Brasil, e é alguma coisa que cabe aqui comentar, e alguém pode ficar bravo comigo, são empresas vendendo biomassa de micro-algas encapsulada, fazendo de conta que estão produzindo. Mas, na verdade, estão comprando da China, estão comprando de outros países, e o que fazem é colocar em cápsula e vender, ou seja, foram cultivadas lá na China, lá no Vietnã, né, sei lá aonde, ou nos Estados Unidos, mas as empresas não têm o cultivo no Brasil, ou não têm ainda o cultivo no Brasil. Essas empresas provavelmente têm intenção de desenvolver os seus próprios cultivos. E falta domínio da tecnologia, ou a gente está falando de custo de produção e é muito mais barato importar? Nesse momento, e agora no momento que a gente vive, especialmente nesses últimos dias, né, Giovanni, que a gente viu que a China é o grande fornecedor de quase tudo que a gente precisa aí, né, de coisas de hospital, enfim, ainda, digamos, fica difícil a gente competir no mercado internacional com eles. Realmente o custo de produção para a gente é muito mais alto, e considerando as questões ambientais, a burocracia, o custo da terra, considerando uma série de coisas, é muito mais caro produzir aqui do que comprar produto do exterior. A questão que eu quero frisar é o seguinte, e eu vou contar uma história, e aí já pode ser que alguém já fique bravo comigo já de cara, que é o seguinte: há muitos anos, quando estava fazendo o doutorado, e antes disso, um pessoal lá do Laboratório de Engenharia Bioquímica, lá da Universidade Federal do Rio Grande, nós fazíamos uns estudos com espirulina. Naquela época ainda era espirulina, depois agora é artrospira. Espirulina se tornou um nome comercial. Né? Tem espécies de espirulina, mas o que se cultiva é artrospira. E o que acontecia é o seguinte, Giovanni, aqui também, quando eu fiz o doutorado aqui no Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos, nós tínhamos uma pequena produção em frascos, né, de espirulina. E se extraía o produto principal, apesar da biomassa de espirulina ter um alto teor proteico, o que interessa realmente na espirulina, claro, tem outros, tem polissacarídeos sulfatados, enfim, é um pigmento que tem alto valor, um alto valor comercial, né, ficocianina. Quando a gente produzia e fazia a extração, nós tínhamos um alto teor de ficocianina, 3, 4, 5, 8%, quase 10% de biomassa. Quando a gente falávamos dessa que vinha da China, certo? Quando nós íamos fazer a extração, eu acho que saiu, né, do ar, né? Voltou? Tá me ouvindo? Sim, tá cortando um pouquinho. Tá. Então tá. Quando nós íamos fazer a extração desse produto, então, comprado do exterior, principalmente vindo da China, o teor de ficocianina era absurdamente baixo, às vezes menor do que 1%. Então, são estudos que nós não publicamos, mas o pessoal da Universidade Federal do Rio Grande publicou. E alguma coisa tem que ser revista, porque o quilograma da biomassa de espirulina era, há 15 anos, era $40. De uma hora para outra, caiu para $10 o quilograma. Certo? E o que a gente imagina que esteja acontecendo é que parte desse pigmento talvez esteja sendo extraído, talvez por extração supercrítica, e o que a gente está comprando no Brasil não é bem o produto com a qualidade que a gente gostaria que tivesse. Então, uma empresa no Brasil poderia desenvolver um produto premium e alcançar um mercado que talvez esse produto que vem da China. Eu não estou dizendo que todo produto importado é ruim. Tá certo? Eu estou dizendo que alguns lotes do produto que a gente testou não tinha a quantidade de ficocianina que a gente esperava que tivesse. Certo? Perfeito. Tem alguns comentários aqui, ó. Seria o refúgio que a gente importa. E alguém comentou também sobre a Bel Portugal, sobre uma possível contaminação de metais pesados, enfim. Sim, poderia ter isso também. A gente não fez, né, nessa biomassa do produto exterior, a gente não fez essa avaliação. Né? Mas aproveitando essa pergunta da Bel, da questão de ter metais pesados, né?
Então, assim, já vou adiantar um outro assunto que viria mais para frente. Né? Nós estamos falando da espirulina, mas vamos falar da nossa experiência aqui. Nós fizemos alguns estudos aqui no laboratório de cultivo de algas. O antigo setor de produção de micro-algas, o laboratório de camarões marinhos, virou em 2000, no início de 2000, virou laboratório de cultivo de algas. É o mesmo prédio, no mesmo lugar, mas os sistemas de produção são diferentes, quem trabalha lá são outras pessoas, os nossos interesses são outros. Então nós fizemos um estudo, Giovanni, com efluentes de uma estação de tratamento da Lagoa da Conceição, aqui em Florianópolis. Para o engenheiro sanitarista, esse seria tratamento de efluentes, o título do trabalho seria tratamento de efluentes entregando esgoto de uma estação de tratamento de esgoto. Então, o efluente de uma estação de tratamento de esgoto. Para a gente que faz o cultivo de micro-algas, o título seria cultivo de micro-algas com meio de o mesmo estudo, mas com duas visões completamente diferentes. Bom, esses estudos, né, nos mostraram que muitas vezes as micro-algas, naquela época, que isso já tem uns 12, 15 anos, as micro-algas cresciam, em alguns casos, até melhor no efluente do que nos meios de cultura convencionais que a gente usava. Para nós foi o efeito desejado, que era retirar aqueles, principalmente nitrogênio e fósforo, que ainda persiste no efluente, ou seja, se retira matéria orgânica, uma série de coisas, mas nitrogênio e fósforo geralmente persiste, e essa alta concentração de nitrogênio e fósforo acaba voltando para o meio. Mas a nossa surpresa foi o seguinte: quando nós fizemos análise do teor de metais nessa biomassa, aí tivemos um susto. Essa biomassa estava muito carregada em metais pesados, que vêm de postos de gasolina, oficinas mecânicas, né, uma série de coisas, de ações que tem no entorno da Lagoa da Conceição. Mas a coisa ainda era pior, Giovanni, tá certo? A biomassa era muito rica em hormônio. Mas de onde vinha o hormônio? Hormônios, tá certo? Do anticoncepcional. Tá certo? E ainda mais, tinha teor de outros compostos, assim, de paracetamol, de outras coisas, ou seja, a biomassa, esses compostos, eles passam no processo de tratamento e acabam chegando na biomassa de micro-algas. Se chegam na biomassa de micro-algas, que são, em muitos casos, a base da cadeia alimentar daqueles ambientes, consequentemente, chegam em moluscos, peixes e camarões, e para quem consome esses organismos. Olha que coisa interessante. Bom, depois que a gente teve esse susto com efluente, né, com o uso de efluente de uma estação de tratamento, nós partimos para estudos somente de usar efluentes da aquicultura. E aí a gente tem alguns estudos interessantes, principalmente do setor de efluentes do setor de produção de cultivo superintensivo de camarões marinhos, do laboratório de camarões marinhos, e funciona bem. Então é uma linha de pesquisa. Nesse momento, a gente não sabe o que fazer com os metais pesados da biomassa, com os hormônios, enfim, a gente suspendeu essa linha de pesquisa, mas está aí, aberta para quem quiser. Então, quando eu leio um trabalho e a pessoa diz que as micro-algas cresceram muito bem no efluente da suinocultura, que as micro-algas cresceram muito bem no efluente de uma indústria mecânica, de uma indústria pesada, até da indústria de couro, outro dia eu vi trabalhos. Para mim, quem faz esse trabalho só ter o crescimento da biomassa fez só metade do trabalho. Ou seja, eu quero saber o que daquilo que tinha lá ficou na biomassa. Porque senão essa biomassa também não vai servir para nada. Ninguém vai fazer cosméticos ou alimentar, né, frangos, camarões, o que quer que seja, com a biomassa contaminada. Né? Tá certo? Então, serviu para o engenheiro sanitarista, mas não para a gente que quer dar um fim nobre a essa biomassa de micro-algas. Então, e obviamente que essa biomassa importada, ela com certeza pode ter essa problemática toda que você está apontando. É provável, eu nunca fiz esse estudo, mas caberia fazer esses estudos. Aliás, devia ser feito até pela Anvisa e pelas empresas. Quando a gente pega um rótulo, por exemplo, de clorela ou espirulina, de um produto vendendo na farmácia, clorela e espirulina, tem lá uma composição bioquímica disso, daquilo tudo, foi porque alguém tirou uma fotocópia de algum lugar, de algum trabalho internacional, ou que estava num frasco de um produto que estava sendo vendido nos Estados Unidos, ou seja, os laboratórios das empresas que estão vendendo fizeram seus próprios testes? Não sei. Não acredito.
E muitas vezes um suplemento alimentar, um produto que a gente consome para melhorar a saúde, pode estar te causando algum dano via algum contaminante, né? Pois é, eu não estou dizendo que tem, mas estou dizendo que seria muito bom que a gente tivesse garantia daquilo que a gente tá consumindo. Sim. Roberto, tem uma pergunta aqui enviada pelo Deraldo, que é um grande parceiro nosso, Deraldo Neto. Sim. Em cima do que o professor falou da não evolução dos laboratórios, aqueles de aquicultura, né? Pergunto o que poderia fazer para se atualizar esses laboratórios? Ou o que se deveria ter hoje para melhorar a produção de algas? Giovanni, assim, o que muitas vezes quando eu vou num laboratório e vejo as coisas que poderiam ser mudadas, então tem coisas assim que são sofisticadas, que demandam realmente estudos, que demandam gente especializada, e outras coisas são bastante simples. Por exemplo, vou falar de uma coisa muito simples, certo? Nos laboratórios. No cultivo de microalgas, e é o que a gente chama de passo óptico, ou atenuação da luz num tanque. Então a gente tem lá os tanques de microalga, tem uma iluminação na parte de cima, um sistema aberto, a iluminação na parte de cima do tanque, e tem uma coluna d'água de 1 metro, por exemplo, esse tanque. Quando não tem água, quando tem água dentro do tanque, a luz já sofre uma atenuação nessa coluna d'água, ou seja, os comprimentos de onda vermelha já vão ficando pelo caminho, lá no fundo chega somente o azul, mas a gente já não tem 100% da luz chegando. Estou falando do tanque só com água. Quando a gente coloca microalgas no tanque, as microalgas são como elas vão atrapalhar essa passagem da luz. E uma vai fazer sombra para a outra. Isso chama autossombreamento. Isso significa que quando essas culturas... Eu acho que... Acho que agora travou um pouquinho mais. Pessoal, deixa eu aproveitar para perguntar. Tá ruim o áudio? Como é que tá? Se vocês puderem nos comentários aí dar um feedback pra gente, porque é um assunto extremamente rico e a gente chegou a ter mais de 100 pessoas simultâneas assistindo, muita gente da nossa área interessada. Oi, Roberto. Ficou mudo agora. Eu só estou pedindo aqui pro pessoal para dar um feedback pra gente de como é que tá, se eles estão conseguindo te ouvir principalmente. O meu tá beleza, tá, estavam bem. O Matheus lá de Recife, estavam bem. Beleza, tá cortando um pouco, tá bom. Porque assim, se a gente tiver com dificuldade de ver, o Roberto acabou saindo, eu vou ligar para ele de novo. Eu acho que é um assunto super interessante. Eu mesmo estou entusiasmado aqui, estou fazendo várias anotações, tá? Tô fazendo várias anotações. É a mania que eu tenho, estou super adorando a live, só que eu acho que não está muito bom a questão do áudio do Roberto, e sem vídeo. Vamos tentar mais uma vez. Em último caso, a gente resolve esse problema da internet e remarca, até por respeito a todos que estão aqui assistindo. Tá? A gente vai tentar mais uma vez. Obrigado, muito feedback positivo de vocês aí, brigadão, pessoal. Tá, eu vou... o Roberto tá mandando uma solicitação para participar, vamos lá. Fazer uma transmissão, desse jeito eu nunca fiz. Vamos lá, vamos ver agora. Justamente, informações valiosíssimas, né? E aí, Giovanni, voltou? Voltou, tô te ouvindo. A minha imagem está parada, mas tudo bem, não tem problema. Vamos deixar assim. Você está me ouvindo? Tá tudo certo. Tá. Agora tá bem legal, assim. Ó, Rodolfo tá aí, nosso amigo. Tá. Tá, então, Roberto, pode continuar a resposta dessa questão da modernização, digamos assim? Então assim, um dos grandes problemas nos cultivos nos laboratórios de aquicultura é a profundidade dos tanques. É uma coisa simples. Ou seja, um tanque, o pessoal tem tanques lá que tem 1 metro de profundidade, tem tanques que tem 2 metros de profundidade, iluminação na superfície. O que acontece é o seguinte, mesmo se o tanque estivesse somente com água, já haveria uma atenuação da luz até o fundo.
só com água. Quando nós colocamos as microalgas, digamos, vão fazer o que a gente chama de autossombreamento. Uma vai fazer sombra para a outra, e a luz vai penetrar 5 centímetros, 2 centímetros, 10 centímetros do tanque, ou seja, esse tanque, o maior volume do tanque vai estar no escuro. Se está no escuro, não está fazendo a fotossíntese, não está crescendo, não está produzindo nada. Então, esses tanques de baixa produtividade, então, em alguns casos, Giovanni, basta a gente trabalhar com uma coluna d'água mais baixa, ou seja, no mesmo tanque, gastando, às vezes, 1/10, né, ou metade da água, 1/10 do meio de cultura, a gente vai ter, em número de células ou em biomassa, a gente vai acabar tendo a mesma biomassa. Está me entendendo? E assim, que conta difícil para o pessoal da agricultura entender. Que conta difícil, cara. Eu passo um sufoco com isso. Então, assim, né? Então, é uma conta bem simples. Nós não trabalhamos com densidade celular, nós trabalhamos com biomassa. Nós trabalhamos com densidade celular só para saber quando a cultura entrou em fase estacionária. Mas para nós interessa a biomassa, porque interessa saber quantas gramas nós produzimos de determinado composto por litro, por tonelada de cultura, entendeu? Então a biomassa diz pouca coisa, a densidade celular diz pouca coisa, porque nós estamos falando de micro-algas que têm volumes celulares absurdamente diferentes. Se eu disser 1000 células, eu vou dizer 1000 células de nanoclorópsis, uma microalga pequenininha, que tem lá 2 micrômetros, ou 1000 células de espirulina, que tem 50 micrômetros de comprimento. Tá entendendo? São coisas completamente diferentes, então densidade celular não é o ponto. Mas voltando à história dos tanques, vamos dizer que a gente fizesse pegasse aí nanoclorópsis. Tá? Então a gente tem lá um tanque com 1 metro de profundidade de cultivo de nanoclorópsis, nós vamos dizer um cubo, né? 1 metro por 1 metro por 1 metro, tem 1 metro quadrado aí, 1000 litros esse tanque, e ele chega a uma densidade, vou usar números relativos, ele chega a uma densidade de 1000, densidade celular. Né? Aí nós baixamos esse tanque agora para 300 litros, ou seja, 30 centímetros, e aí a luz baixa, a luminária, enfim, é o mesmo tanque. Ao invés da gente ter que filtrar ou usar cloro para desinfectar 1000 litros de água, nós estamos falando de 300, tá certo? É muito menos, né? Menos de 1/3. Além disso, nós vamos usar meio de cultura proporcional ao volume. Então, um volume menor de meio de cultura vai ser gasto tão pouco. Então, assim, se a gente consegue 1000 lá, uma densidade de 1000, tá certo? Em 1000 litros, agora, se a gente conseguir multiplicar essa densidade celular em 300 litros por 5, é o que acontece. Tá certo? Ao invés de 1000, nós vamos ter 5.000 células por mililitro. E tu não está falando de nenhuma adaptação, né? Nada, exatamente nada. É só pensar um pouquinho, Giovanni. É só pensar. Tá vendo? Então, algumas coisas são extremamente simples de fazer. Outras coisas é o seguinte, a maioria dos meios de cultura, aquela receita de bolo, meio de cultivo de microalga marinha só usa o F2, o F/2. Ou outro laboratório usa o meio de Conway ou a microalga de água doce, que assim, vai usar o meio chu, o BBM. Geralmente na prática, Giovanni, esses meios de cultura foram formulados, desenvolvidos para manutenção de cepas, para culturas em pequenos volumes, para alcançar baixíssima produtividade. Então, assim, vou falar agora em biomassa. Se a gente for num laboratório que tem um laboratório mais ou menos aí de produção de micro-algas em aquicultura, nós vamos ter lá em torno de 150 miligramas por litro em biomassa seca. Tá certo? Aí um laboratório legal já estudou bastante quanto vai ter 100 miligramas por litro em biomassa seca. Os sistemas de produção super intensivos que nós trabalhamos no laboratório de cultivo de algas chegam a 20 gramas. Perfeito. Por microalga seca. Puxa vida, nós estamos falando de 400 vezes mais. Então, assim, nem tudo envolve muito dinheiro. Tá certo? Para melhorar os sistemas de produção. E assim, de novo, eu fico à disposição para a gente conversar sobre isso. Quem quiser mudar. Às vezes eu assim, costumo às vezes ir num laboratório, vou lá dar um palpite no laboratório e o pessoal da aquicultura é tão teimoso e ele diz assim, sabe do que? Volta lá para o teu laboratório, vai cuidar do laboratório que você... Aqui a gente faz do jeito que a gente sabe, beleza? Então, querem gastar dinheiro, jogar dinheiro fora, perder tempo, gastar muita água, muita mão de obra, beleza. Certo? Mas eu estou aqui para ajudar. Porque, assim, afinal de contas, a gente estuda exclusivamente as aulas. Então, é normal que a gente saiba mais. Né? Se eu fosse querer saber de garoto,
faria com a nossa entrevistada da semana passada, ou talvez fosse em Laguna, ver a sua produção lá em Bioflora, né? Molusco, no laboratório de molusco, né? Então, assim que tem que ser feito, né? Nós vamos nos especializando e a gente fica à disposição disso. Vi agora, tá aí a Bel Portugal, tá aí escutando, a Bel, né, fez mestrado com a gente, fez doutorado em Israel e agora tem uma empresa que presta consultoria, tá aí, olha só. Então tem gente que já tá indo adiante aí, né? Isso é que é legal, tá certo? A gente está deixando alunos, ex-alunos, né, descendentes aí, né, para fazer um bom trabalho. Mas a gente fica à disposição. A Bel colocou o contato dela aí, né, Bel? O Instagram. Quem tiver interesse, vai ter um pouquinho mais de trabalho aqui. Tem uma pergunta aqui, Roberto, da pessoa da Tratáguas. Professor, preciso saber qual a composição iônica ideal para o cultivo de microalgas? Preciso dessa informação para desenvolver formação específica para correção de água de cultivo. Hoje em dia no Brasil está muito comum a questão da correção iônica para os cultivos de camarão em regiões, né, interioranas. Como é que é esse aspecto para as microalgas? Giovanni, sem dúvida isso deve ser feito do mesmo jeito. As microalgas elas dependem, né, muito das condições do meio, e sim, digamos, é comum, é interessante, nós temos um estudo que não foi publicado ainda há pouco tempo, nós trabalhamos muito com a questão da luz, mas muito da luz e muito com a questão da disponibilidade de carbono. E isso implica em endureza, em alcalinidade, em estudo sim que a gente deve fazer para ter cultivos de microalgas mais produtivos. Né? Eu diria que a gente tem que fazer. Então tem microalgas que crescem melhor assim, vou falar de pH, que é uma coisa grosseira, mas tem microalgas que preferem pH alcalino, microalgas que preferem neutro, pH ácido, mas assim vale para a alcalinidade, para a dureza da água também. Elas têm especificidades também. Assim, bem interessante eles terem feito essa pergunta, porque esse é o tipo de assunto que quem faz cultivo de microalgas nem pensa, Giovanni, não passa nunca pela cabeça de quem faz cultivo de microalgas esse tipo de coisa. Mas sim a resposta, e fico bem feliz de eles terem feito essa pergunta. E também para quem trabalha com produção de camarão também talvez não passasse pela cabeça há 20 anos atrás, né? Mas hoje é fundamental, né, saber a composição iônica da água, enfim. Exatamente, a gente já sabia, né? Eu lembro de coisas simples, assim, há 30 anos no laboratório de camarões marinhos, que às vezes os ovos não eclodiam. Tá certo? Já era coisa do balanço iônico que a gente não entendia nada. Certo? Uma hora tinha cálcio, não tinha cálcio, tinha carbonato, não tinha carbonato, e isso faz a maior diferença. Roberto, passando por uma outra questão, assim, teria como tu explicar um pouco pra gente, assim, do que é produzido de biomassa de microalgas no mundo, o quanto vai para a indústria farmacêutica, química, como é que é esse status, assim? Tá indo um pouco da aquicultura, né? Certo. Enfim, para a alimentação, mas uma questão global, a espirulina ela de fato domina, quais são os principais compostos, quais são as principais finalidades dessas produções? Eu diria que, vamos dizer agora a parte da biotecnologia, né? Tá certo? Excluindo a aquicultura, que também é uma aplicação biotecnológica. Então, assim, somente há poucos anos, Giovanni, que a parte da biomassa de microalgas começou a aparecer, por exemplo, naquele documento da FAO, que todo ano traz dados informativos, a cada 2 anos, né, dados informativos da aquicultura e pesca. Certo? Então, e ali tem um dado bem perverso, certo? Porque todos os organismos que se apresentam ali são em peso fresco, né? Macroalgas, peixes, camarões, moluscos, mas as microalgas são em peso seco. Né? Então já é um dado perverso, ou seja, é no mínimo 10 vezes aquele valor que aparece ali. Né? Tá. Mas é muito mais, porque assim, não tem computado, não se tem computado todas as empresas que produzem, muitas empresas produzem e não apresentam essas informações, e sem dúvida, né, da parte da biotecnologia de microalgas, espirulina é a que aparece em primeiro lugar, e talvez seguida bem distante por hematococos. Né, hematococcus fluvialis para a produção de cistos, né, visando o uso da microalga seca, né, geralmente a gente compra astaxantina, mas a verdade é microalga seca, que tem lá 2,5% de astaxantina na biomassa, e em alguns casos tem o produto
extraído da biomassa. Eu diria que são essas as duas principais, mas tem algumas outras, né? E nos últimos anos, assim, a biotecnologia de micro-algas tem crescido muito na Europa. É aí que está sendo investido nos sistemas de produção, outras espécies, uso das micro-algas na indústria farmacêutica, na indústria de alimentos, em várias coisas. É aí que, apesar de ter uma enormidade de trabalhos da China, enfim, o que eu recomendaria são os trabalhos, tem muitos projetos e muito dinheiro na Europa. É difícil um projeto que tenha de agricultura que não tenha micro-algas, de questões ambientais que não tenha micro-algas. Tem vários conhecidos que estão aí tocando esses projetos, enfim, Portugal, Espanha, todos os países da Europa. É aí que está, claro, tem área, tem outros países que despontam na coisa, Israel, por exemplo, né, os Estados Unidos também. Então tem vários outros, mas a Europa eu acho que é quem está mandando hoje na biotecnologia de micro-algas. Perfeito. E não se tem dados de volume de produção, Giovanni. Certo? Isso é muito ruim. As micro-algas ainda não entraram nessa conta. Né? Tem especulações. Aliás, se especula até o número de espécies conhecidas. Né? Há 30 anos se falava que tinha 3 mil, depois 6 mil, 10 mil, 20 mil, 30, 60, 100 mil, e aí tem trabalhos dizendo que provavelmente nós temos milhões de espécies e algumas nós nem iremos conhecer, porque elas estarão extintas antes da gente conseguir conhecê-las. E se a gente ainda for falar em cepas, né, ou seja, nós podemos ter uma Arthrospira latensis numa cepa isolada no Rio Grande do Sul e outra cepa isolada no Japão e outra nos Estados Unidos, e mais ainda, né, que agora já tem cultivo de microalgas para a produção de etanol, por exemplo, com microalgas geneticamente modificadas. Então, esse número de espécies, ninguém se arrisca a dizer quantas tem ou quantas são conhecidas. Todas essas coisas são especulações e ninguém tem certeza disso. Tá. Ô, Roberto, uma curiosidade minha aqui, mas bem de ignorante mesmo no assunto. Não, que isso. O Brasil tem algum banco de germoplasma? Não sei nem se usa esse nome para algas também, enfim, mas quando eu preciso de uma cepa pura, se eu não tenho no Brasil, como é que funciona? A importação de cepas é algo dual? Tem algum banco bacana no Brasil? Perfeito. O Brasil tem alguns bancos de cepas e microalgas nativas e que tem também algumas microalgas exóticas. Praticamente os laboratórios de aquicultura tem as suas cepas, e é aquela coisa, apesar de, assim, a hora que não tenha ninguém do mapa aí nos ouvindo, coisa assim, mas é comum essa troca de cepas entre os laboratórios, né? Digamos, vai se visitar um, leva uma, traz a outra, é isso que acontece mesmo, a gente não tendo licença para tudo isso, mas tem alguns bancos, mas assim, eu diria que em relação às pesquisas no Brasil, nós temos vários bancos, um dos maiores eu acho que é o Banco da Universidade Federal de São Carlos, era o professor Armando Vieira, agora eu não me recordo nesse momento o nome da professora que ficou responsável por essa coleção, mas tem algumas outras coleções, tem da Universidade Federal Fluminense, Sérgio de Oliveira Lourenço, tem lá, mas tem várias outras coleções com microalgas nativas e microalgas exóticas também nessas coleções. E isso é uma coisa bem interessante, que as universidades poderiam oferecer esse serviço. Pois é. Tá aí uma coisa bem interessante. Aliás, vou contar uma outra história. Há alguns anos, Giovanni, quando começou os estudos do uso da biomassa de microalgas para a produção de biocombustíveis no Brasil, basicamente biodiesel, são estudos que a gente começou com a Petrobras em 2002 ou 2003, e depois, no meio do caminho, a gente teve outros parceiros, principalmente o MCTIC, a FINEP, o CNPq. Num primeiro momento, esses projetos foram projetos milionários, eu estou falando alguns, né, de grande vulto. Então, veio essa onda da produção de microalgas, a produção de biodiesel a partir da biomassa de microalgas, e esses recursos dos primeiros projetos foram aprovados por aquele pessoal peso pesado na química, na oleoquímica. Uhum. E esse pessoal usou esse recurso, e assim a ideia era fazer seus laboratórios e achar que produzir toneladas de biomassa e sustentar essas pesquisas, e isso não aconteceu. No meio do caminho, nós tivemos a oportunidade de falar com o pessoal, principalmente do MCTIC, e a gente disse, olha, esse recurso ele tem que ser repartido, ou seja, quem entende de oleoquímica, extração, conversão em biodiesel e o uso dessa biomassa residual
para extração de outros compostos, uma indústria farmacêutica, de alimentos, enfim, é o pessoal da química, da oleoquímica. Quem entende da produção de micro-algas é o pessoal da aquicultura. Uhum. Certo? E aí foi dividido, mas isso depois já tem muita gente que já tinha lá, né, que muita gente pensava que ia fazer um cultivo no mais de 1 litro, ia ter toneladas de biomassa para fazer as suas pesquisas para sempre, né? E isso não aconteceu. Não aconteceu porque não é possível. Né? Aliás, de biocombustível, a gente trabalhou bastante com isso, né? E nesse momento a gente está em suspenso justamente pelo alto custo da mão de obra, né? Da mão de obra, no alto custo de produção. Né, da implantação dos sistemas. Então, nesse momento, está suspenso, né? A gente trabalhou bastante com isso e a gente respondeu algumas coisas, como se separa, o efeito da metodologia de separação na composição bioquímica, do método de secagem, do método de armazenamento. Então, assim, e muitas vezes, vejo ainda muitos estudos relacionados a biocombustíveis, aí se condenando determinada espécie, dizendo, então, essa espécie não é boa para a produção de biocombustível, porque a composição bioquímica não é interessante. E eu digo, olha, e eu vou retrucar, eu dizer, essa espécie ainda não se sabe como fazê-la produzir aquilo que a gente quer. Né? Uhum. Então, esses projetos de biocombustível, Giovanni, também trabalhavam numa via só que era assim, se isolava determinada espécie, levava para o laboratório, fazia um cultivo em pequena escala, separava essa biomassa, alguém que tinha essa especialidade fazia a extração dos lipídios e a conversão disso em biodiesel, e se verificava se tinha um perfil, né, de ácidos graxos apropriado para biodiesel. O que acontece, e nós, do Laboratório de Cultivo de Água, sempre trabalhamos na via contrária. Tá certo? O que nos interessa primeiro é saber se a espécie cresce em larga escala. Depois é que a gente vai discutir, vai estudar quais são as condições ambientais, luz, temperatura, pH, salinidade, meio de cultura, tá certo? Que levam aquela cepa que cresce em larga escala a produzir o que nos interessa. Veja que a coisa tem que ser ao contrário, porque assim, não sei se o gringo está escutando a gente, eu vou falar uma bobagem de genética aí, tá certo? A coisa mais difícil de acertar na genética é fazer com que o organismo cresça muito, porque é poligênico, enfim, tem vários outros, né? A questão do crescimento, ela não é um gene, o gene do crescimento, mas a questão da produção dos lipídios que interessam é muito mais simples de resolver, e está condicionado os fatores ambientais, como eu falei, luz, temperatura, salinidade, pH, meio de cultura, né, momento da curva de crescimento, ou seria estado fisiológico, esse é o termo técnico, termo científico, né, o estado fisiológico da cultura. Então, vejam que as coisas foram assim. Nesse momento a gente, né, não tem mais trabalhado com biocombustíveis, né, nesse momento a gente tem trabalhado com outros projetos, outros interesses. Roberto, para só encerrar talvez esse assunto dos biocombustíveis, tinha uma explicação que se dizia que eu acho que talvez seja um pouco simplista e talvez tu não concorde, que o biodiesel, quando teve aquele boom na época, a gente tinha o barril de petróleo a $80 ou 100, enfim, e o barril caiu para 20, 30. Então o petróleo, de novo, passou a ser barato demais e o biodiesel com custo muito mais alto que isso e por isso se deixou de dar atenção para os biocombustíveis. É simplista demais? Assim, ela é real, mas é simplista demais, tá certo? E que com certeza é o seguinte, a questão agora do barril, essa semana está $20 o barril de petróleo, né? Tá certo? Isso vai ter um impacto danado no etanol, como biocombustível, em outros biocombustíveis também. Isso é um problema sério. E, sem dúvida, as grandes empresas produtoras de energia, companhias de petróleo, digamos, com o barril de petróleo a esse preço, com certeza não vão investir em fontes alternativas. Nesse momento estão suspensas essas pesquisas, tá certo? É lógico, né? Mas, assim, são várias outras coisas, Giovanni. O que acontece é o seguinte, para a gente produzir biodiesel ou outros biocombustíveis, bioetanol, bioquerosene, enfim, a partir da biomassa de microalgas, ainda nós temos muitos gargalos em relação à produção de biomassa de microalgas. Qual a cepa, para evitar contaminação, qual o sistema de cultivo, como se separa, como se extrai, ou seja, ainda é muito caro, certo? E a outra coisa que acontece é o seguinte, a gente tem que pensar, as microalgas, elas têm compostos bioativos de altíssimo valor comercial, por exemplo, ácidos graxos poliinsaturados. Tem graça queimar um produto desse valor no motor de um carro? Santo. Então, assim, ó,
tudo isso tem que ser pensado. Então, são gargalos tecnológicos que a gente tem que desenvolver antes de pensar nisso. Né? Nós temos que extrair esses compostos, né, antes de produzir o combustível, pigmentos, enfim. Então, assim, tem que ser um conceito de biorefinaria, onde a gente usa tudo que tem aí disponível, né, reusa água, nutrientes de algum processo, resultante de algum processo de produção, né, produz energia, calor de algum lugar e reusa, enfim, pode ser. Então, assim, a única possibilidade da gente chegar a ter viabilidade, vamos desconsiderar o petróleo a 20 dólares o barril, mas assim, a única possibilidade da gente chegar a ter viabilidade econômica utilizando biomassa de microalgas é se a gente lançar mão de coprocessos e coprodutos. Coprocesso seria o seguinte: uma termoelétrica, ao invés de emitir esse CO2 para a atmosfera, o CO2 é o principal nutriente das microalgas, tá certo? Esse CO2 poderia ser injetado nos cultivos de microalgas. Então, são coprocessos. Nós estamos fazendo o cultivo de microalgas e fazendo, né, a bifixação do carbono. Esse CO2, ao invés de ser emitido na atmosfera, poderia ser, em grande parte, assimilado, transformado em biomassa de microalgas. Ao invés da gente usar a água da torneira, aí, uma água que nos custa caro, nós podemos usar uma água de um processo de produção industrial, que tivesse nitrogênio e fósforo por hora. Então, estamos tratando um efluente, no caso da termoelétrica, um efluente gasoso, e no caso da indústria, né, dessa indústria, o efluente líquido. Então, nós estamos fazendo 3 coprocessos, né? Cultivo de microalgas, tratamento de efluentes líquidos, tratamento de efluente gasoso. Certo? Agora produzimos a biomassa. Então, essa biomassa, assim, uma parte dos lipídios pode ser retirada para a produção de biodiesel, outra a parte de carboidratos para a produção de bioetanol, a parte de pigmentos para a indústria farmacêutica, né? E o que sobra de proteína, por exemplo, para a ração animal. Então, esses são coprodutos. E isso já é realidade em algum país? Assim, ó, digamos, quem está trabalhando com isso ainda é em nível experimental. Eu vou te dizer que não tem ninguém ganhando dinheiro com isso. Tá. Tem empresas produzindo, mas não ganhando dinheiro com isso ainda. Né? Então, assim, não foi para frente por causa dos inúmeros gargalos que a gente ainda tem que resolver para isso ter viabilidade econômica. Ou seja, a viabilidade técnica praticamente de qualquer microalga nós conseguimos produzir biocombustíveis. Certo? Mas a viabilidade econômica nós ainda não alcançamos. Roberto, tem várias perguntas super legais, super pertinentes. Uma aqui, Thiago Soligo, te lembra? Lembro, sim, né? Mas Giovanni, você está me vendo? Não, né? Só o áudio, não, né? Então, só ouvindo. Então tá bom. Saudações, professor. Professor, pode comentar sobre a produção de microalgas por fermentação para substituir óleo de peixe nas dietas de aquicultura, espécies, métodos, tecnologia de cultivo? Bem interessante essa pergunta. E assim, a empresa que tinha essa produção era a Altec, nos Estados Unidos, e aparentemente fechou essa produção, mas tem outras empresas, a professora Débora Fracalose do Labinutri trabalha com isso, na nutrição de tilápias, e os resultados são bem interessantes, e é bastante interessante isso desse cultivo de microalgas, porque a gente sempre aprendeu que as microalgas são organismos fotossintetizantes, né? E de fato, para ser microalgas tem que fazer a fotossíntese, né? No conceito, nesse termo sem valor taxonômico, né? Microalgas não tem valor taxonômico, é um grupo de organismos que a gente coloca dentro desse balaio aí, microalgas, certo? Que tem determinadas características comuns, certo? Mas assim, então algumas microalgas, além de realizar a fotossíntese, podem crescer no escuro. Puxa vida, como é que pode? Não faz a fotossíntese, crescem sem luz? Sim, muitas microalgas, e a gente chama isso de cultivo heterotrófico. Tá certo? Cultivo heterotrófico verdadeiro, porque é 100% no escuro. E a gente trabalha com cultivo mixotrófico, que aí nós estamos usando luz, tá certo? E carbono orgânico. Então tem aí vários conceitos que não cabe aqui a gente trabalhar. Mas algumas dessas microalgas a gente tem no laboratório. Então, assim, voltando àquela questão da baixa produtividade num tanque de alta, que tem a coluna d'água muito alta, se o cultivo é no escuro, não precisa de luz, pode ter qualquer coluna.
As colunas lá na UTEC, eles tinham fermentadores, que eu acho que tinha 10, 15 metros de altura. Né? É um tubo, né? Um fermentador, né? Tudo no escuro, de ácido inoxidável, e tinha essa produção. Agora, cabe aqui um parênteses. Não necessariamente aquilo que estava se cultivando lá é micro-alga. Se a gente for no Outbase, que é um site que tem né, mundial, que tem fotografias e classificação das micro-algas, enfim, e a gente colocar lá o nome daquela suposta micro-alga, né, e o nome do produto, né, trazia dizendo que era um produto de micro-algas, até um nome que, né, dizia que simulava que era uma micro-alga, na verdade diz que aquele organismo é um fungo. Uhum. Né? Então, assim, será porque foi uma jogada de marketing? Né? Não sei, certo, o que aconteceu ali. Mas é fato que muitas micro-algas crescem no cultivo heterotrófico, crescem no escuro, e aí se alcança elevadíssimas produtividades. Se eu falei que no laboratório de cultivo de algas, nos sistemas de altíssima produção, a gente chega a 20 gramas por litro em peso seco, a possibilidade da gente chegar a 50, 60, aí, quem sabe até 100 gramas por litro em peso seco dessas micro-algas que crescem no escuro, é grande essa possibilidade. E a gente essa é uma das nossas linhas de pesquisa nesse momento. Bacana. Aliás, tem uma das colunas que tu publicou na nossa revista falando exatamente sobre isso, né? Sim. Das vias heterotróficas, aprendi muito naquela coluna. Legal. Roberto, só para avisar que o Rodolfo está por aí ainda, tá? Ele está aqui no bate-papo. Algumas conversas paralelas, assim, né? Ele ainda não chamou de nada ainda, não chamou nenhum palavrão para nós ainda não. Não, nem palavrão ainda. Mas daqui a pouco daqui a pouco, a hora que terminar a live, ele nos manda para aquele lugar. Um grande amigo de vocês. Com certeza, trabalhamos junto no Laboratório de Camarões e eu ainda continuo na mesma sala onde eu trabalhei junto com ele, muitos anos lá no Laboratório de Camarões e Marinha. Tá certo? Roberto, a gente tem mais uns 10 minutinhos, tá? Só para avisar tudo aí. Depois disso, o Instagram derruba. Tem várias questões, mas eu queria te perguntar quais são as tuas linhas de pesquisa atuais, assim, a tua linha mais importante ou as mais importantes? O que tu vem fazendo aí para contribuir na área de biotecnologias de algas no Brasil e no mundo? Giovanni, a gente continua estudando muito o desenvolvimento dos sistemas de produção superintensiva. Essa é uma linha que nos interessa e é uma possibilidade de, para quem se interessar daqui a pouco, digamos, da gente passar para a aquicultura, alguns desses sistemas, né, para o pessoal ter alta produtividade, controle do processo de produção. Então, assim, a gente não desenvolve os sistemas de controle, mas compra lá do Marcelo Shea da Altamar, por exemplo, um sistema de controle utilizado para aquários marinhos e adapta para os cultivos de microalgas. Compra filtros de uma outra empresa, ou seja, tem no mercado e a gente desenvolve esses sistemas. Então sistemas de produção, sistemas superintensivos de produção é uma das nossas linhas. E compostos bioativos, de uma maneira geral, são coisas que nos interessam, mas nós estudamos muito a questão da luz nos cultivos, a influência da iluminação, né, desde diferentes complementos de onda e radiâncias, ou seja, quanto dessa luz e quais complementos de onda estão sendo realmente utilizados para fotossíntese, quais estão sendo desperdiçados, quais estão virando a fluorescência. Então nós temos estudos muito, muito profundos assim, de biotecnologia de microalga, bastante avançados. Então pigmentos naturais é uma coisa que continua valendo. A gente tem estudado muito a fucoxantina uma diatomácea, né, Pseudactylum triconutum. A gente tem um antiviral interessante de uma outra microalga marinha, que é Porfirídeo cruento, né, uma das poucas microalgas. Geralmente as microalgas rodofícias são macro, mas essa é micro, é bem interessante. E uma coisa que chegou assim há pouco tempo para a gente, Giovanni, é uma linha bem interessante, eu acho que está agora na coluna que eu publiquei, ou vai ser publicada por agora, que é o uso dos produtos de algas macro e micro na agricultura. Isso sim, para mim, é uma novidade. Tem gente que já está fazendo um trabalho já há muitos anos no Brasil, eu não tinha nunca tinha feito nada com isso. De novo, todos os congressos de microalgas, principalmente o pessoal na Europa, tem trabalhado. Assim, então, hoje a agricultura, eu fiquei impressionado, eu estive em Petrolina em janeiro, em plantações de manga e de uva,
né? Uva que é quase toda exportada. Principalmente levei um susto, né, Giovanni? Achava lá que ia encontrar seca, enfim, são hectares e hectares e hectares de frutas que são vendidas no Brasil e são exportadas. Tem gente de todos os lugares do mundo na cidade lá, né? Na volta do avião eu levei 14 horas e meia de avião, é longe pra caramba dentro do Brasil, mas assim, fiquei extremamente satisfeito, Giovanni, de ver aquilo lá. E é uma agricultura de precisão, então assim, aos 12 dias tem que passar algum composto natural na uva para aumentar o tamanho do talo, de alguma coisa. Aos 18 dias para o grão ficar redondo. Aos 21 dias para a folha ficar verde. Né? Então, assim, pensa assim, a planta não pensa. Tá certo? O pessoal que maneja pensa por ela. E por elas, né? E aí tem vários produtos de macroalgas nesse meio. E agora tem chegado produtos de microalgas. Então aí é uma coisa bem interessante, é uma linha que a gente... E aí, então, assim, agora a gente, né, juntou a aquicultura com a agricultura. E aí tem vários, assim... E aí alguém diz, mas é fertilizante, é imunoestimulante, é tudo isso junto e misturado. E, assim, tem uma linha bem legal de pesquisa aí que o laboratório vai investir nos próximos anos. Poxa, que legal, que legal. Era uma pergunta do Marcos, tá? Ele tinha feito 2 vezes, eu estava deixando para te fazer. Legal. Fantástico sobre isso. Certo. Tem uma pergunta aqui, Roberto, bem legal também. Camila, é possível afirmar que as micro e macroalgas possuem o mesmo potencial na indústria farmacêutica e alimentícia? Não, são coisas diferentes, né? Algumas espécies, por exemplo, tem muita gente que chama a atenção dos alunos, e aí, por exemplo, os alunos, às vezes, eu dou aula de cultivo de microalgas, né, no curso de engenharia de aquicultura, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, e às vezes o aluno coloca, eu pergunto na prova lá, e o aluno diz, né, se relacione alguns produtos extraídos das macroalgas, e o aluno coloca lá, carragenana. Essa é um ficocoloide, né, um polissacarídeo extraído exclusivamente de macroalgas. Então, outra coisa, tem gente, assim, como eu vi outro dia, trabalho assim, a pessoa estava propondo produção de biodiesel usando a biomassa de macroalgas. Puxa, o teor de lipídios em macroalgas é baixíssimo, nunca vai se prestar para biodiesel. Se macroalgas servirem para um biocombustível, é para bioetanol, porque são ricas em carboidratos, certo? Então não é exatamente a mesma coisa. Aliás, são organismos até tão diferentes que tem gente que diz, se alguém me perguntar, e as microalgas são plantas? Eu diria que não estão no filo vegetal, tá certo? No reino, tá certo? Não estão em domínios à parte, reinos à parte, né? Mas tem metabolismo análogo, ou seja, são parecidas as macroalgas, as microalgas e os vegetais. Né? O metabolismo é semelhante, mas são compostos diferentes. Roberto, daqui a pouquinho vai dar a nossa 1 hora, então a gente vai ter que encerrar aí para não ser cortado, e até porque eu queria que deixasse uma mensagem final. Eu queria aproveitar para agradecer a presença de todos. Apesar das nossas dificuldades aí de conexão, a gente manteve aí simultaneamente 80, 90, 100 pessoas, muita gente interessada, muita participação bacana aí de pessoas de várias partes do país. Então a gente fica muito feliz, apesar dos contratempos, pessoal, da participação de vocês. Eu acho que é quase uma obrigação a gente repetir essa live, porque a gente conseguiu responder tudo e esse assunto parece que é inesgotável e parece que o tempo passa voando. Até o William já perguntou quando será a parte 2. Pois só vai faltar a gente anunciar, tá? Porque a gente vai ter que ter... Não esgotou nem metade do assunto. Eu fico à disposição. E a gente ainda podia falar um pouquinho das macroalgas, né? Não sou especialista no assunto, mas um outro palpite aí poderia... Não hoje, vamos deixar para a parte 2, né? Tá certo? Bacana, Roberto. Pessoal, podemos convidar alguém que seja, né, especialista no assunto também, claro. Isso. Ou também a gente consegue fazer no Zoom uma live com mais pessoas, vamos pensar muito sobre isso. Mas tá todo mundo pedindo a segunda parte, nos comentários, então... Vamos fazer sim, então. Menos o Rodolfo. O Rodolfo não quer, né?
Não, ele falou ali em cima, tá, Roberto, que tá tomando astaxantina agora em pó por conta do coronavírus. Do coronavírus, tá certo ele? Mas depois de tudo que ele fez na vida, agora ele tá tomando astaxantina. Assim, o maior exemplo que a gente tem aí é o Keith Richards. Tá certo? O cara tá conservado no quê? No LSD e outras coisas. Esse não morre nunca, o corona não vai pegar ele. Agora queimei o fim do domingo. Um abraço, agradeço.